Olá, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em adultos. Você sabe o que acontece quando as crianças que têm TDAH crescem? Acompanhe aqui comigo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Thalita Fernandes, psicóloga. Bem, quando a gente fala de TDAH, é muito comum associarmos como um transtorno que acomete crianças e adolescentes. Mas ao contrário do que pensamos, o TDAH também pode acometer adultos. Ele não é algo exclusivo da infância. No caso do TDAH em adultos, duas situações são muito comuns. Uma delas é: a criança recebeu o diagnóstico de TDAH e quando ela cresce e chega na vida adulta, esses sintomas persistem. Nós temos uma estimativa de que, em média, 50% das crianças com TDAH vão apresentar os sintomas na vida adulta. Uma outra coisa muito comum de acontecer são adultos que nunca receberam o diagnóstico de TDAH. E aqui vale lembrar, não é que essas pessoas desenvolveram o TDAH somente na vida adulta. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele se inicia lá na infância. Mas muitas vezes a pessoa acaba só identificando isso já na vida adulta, que é quando as pessoas acabam sendo muito mais exigidas. Por exemplo, sai da casa da família, dos pais para ir morar sozinho, ingressa numa faculdade, entra no mercado de trabalho, e aí todas essas exigências que vão acontecendo na vida da pessoa, ela começa a perceber muitas dificuldades de lidar com tudo isso. E aí acabam indo buscar ajuda. Mas saibam que muitas vezes as pessoas chegam no consultório em busca de tratamento, de auxílio para ansiedade ou depressão. E aí quando a gente começa a fazer uma investigação bem detalhada de histórico de vida dessa pessoa, é que nós acabamos descobrindo que tem muitos prejuízos que já aconteciam lá na infância. Nesses casos, a ansiedade e a depressão são comorbidades. Por vezes, a pessoa acaba desenvolvendo isso na vida adulta depois de muitos fracassos, de muitas dificuldades, de serem rotulados na vida de várias formas, e aí acabam aparecendo esses outros transtornos. E como são os sinais e sintomas do TDAH no adulto? Bem, eles são um pouco diferentes do que a gente encontra na criança. Nas crianças é muito comum a gente ver a hiperatividade, aquela agitação, a inquietação. No adulto, nós encontramos muito mais a desatenção. São aqueles adultos que as pessoas falam que vivem no mundo da lua, são muito distraídos, muito atrapalhados. E não é somente nos processos atencionais a dificuldade. Na verdade, muito dessa dificuldade estão nos processos das funções executivas. Funções executivas daria para fazer um vídeo inteiro para falar sobre isso. Mas aqui, quero apenas que vocês registrem que quando falamos de funções executivas, nós falamos, por exemplo, da nossa capacidade de planejamento, de organização para as tarefas, de gestão do tempo, de regulação emocional, de motivação para começar as coisas, de resolução de problemas. São muitas coisas. No TDAH, essas pessoas apresentam déficits, prejuízos nesse conjunto de funções que eu estava falando para vocês agora. Então, isso se traduz no dia a dia em dificuldades de iniciar uma tarefa, de persistir na tarefa. Então, são pessoas que tendem a procrastinar muito, elas não começam uma ação. Então, por exemplo, se o prazo é para segunda-feira ao meio-dia para entregar algo, geralmente elas vão começar isso na segunda-feira, 11 horas da manhã. Demoram para começar algo. Existe uma grande dificuldade em priorizar, ter um senso do que é urgente, o que é importante, como organizar tudo isso. São pessoas que fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. Quando começam várias tarefas,
mas isso não tem uma organização. Acontece muita dificuldade de lidar com prazos. Então, são pessoas que esquecem, atrasam, não conseguem concluir as tarefas dentro do que foi combinado. Os esquecimentos também são muito comuns. Então, por vezes, marcam compromissos com alguém, mas nem se lembram que marcaram e não comparecem. Estão sempre atrasados, perdem objetos, não sabem aonde colocou algo. Nós identificamos também muita dificuldade dessas pessoas em manter o nível de motivação dela para as coisas. Então, por vezes, elas demoram, se motivam e essa motivação vai lá no alto, mas da mesma forma que ela se empolgou, já desmotiva rapidamente e deixa aquilo de lado, principalmente se as tarefas não forem estimulantes para ela. Outro ponto que nós encontramos muito é a impulsividade. São pessoas que têm uma tendência a não ponderar muito as coisas, pensar antes de agir e acabam fazendo tudo atropelado. E aí, se nós pensarmos nesses prejuízos todos que eu estava falando, no dia a dia, essas pessoas começam a ter, por exemplo, um índice muito maior de desemprego. Elas acabam perdendo o emprego com muita facilidade, por conta de atrasos, por não concluir tarefas, por ter tarefas com baixa qualidade, pela desatenção. São pessoas que têm o intelecto preservado, mas não conseguem executar e entregar algo compatível com aquilo que ela tem de capacidade. Perde-se muito em qualidade das tarefas por causa dessa desatenção e de tudo aquilo que eu estava falando. Nós encontramos muito mais pessoas com TDAH que se envolvem em acidentes de trânsito, que têm multas de trânsito pela desatenção ou pela impulsividade. As taxas de desistências, por exemplo, nas universidades são muito maiores em adultos com TDAH. São aquelas pessoas que começam o curso, ou se ficou muito difícil, elas param, interrompem, ou perdem o interesse e querem fazer outro e outro. Então as pessoas elas não concluem um curso, vão mudando com muita frequência e isso acaba trazendo consequências muito sérias, porque elas se sentem com muito fracasso, né? Não terminar o que faz nos dá a sensação de fracasso. É comum encontrar também um índice bem mais elevado de abuso de substâncias em pessoas com TDAH. Muitas vezes as substâncias entram até como algo que ela vai tentar compensar dessas emoções, desse fracasso, dessa baixa autoestima. E por fim, o sentimento de inquietude, de não conseguir aguardar a sua vez para falar, aguardar numa fila, esperar é muito incômodo. Enfim, são muitos prejuízos que a gente pode pensar que essas pessoas começam a apresentar no dia a dia. Bem, e o que fazer se você suspeitar que tem TDAH? Aqui eu falo, calma, quando a gente começa a ler ou ouvir sobre TDAH, a gente se identifica com muitos sintomas. Quem de nós nunca teve desatento, baixa concentração para uma tarefa, dificuldade de iniciar algo? São aspectos muito comuns da nossa vida. Então, se você suspeita que tem TDAH, a orientação é: procure a avaliação de um especialista na área. O diagnóstico do TDAH engloba uma avaliação muito detalhada de histórico de vida, das dificuldades, dos contextos em que essas dificuldades acontecem. Então, ela precisa ser feita por alguém que tem conhecimento dessa área. Ter conhecimento sobre o transtorno e formas de tratamento é a melhor forma que a gente encontra para aumentar a qualidade de vida das pessoas que têm TDAH. Então, nos ajude nessa empreitada de enviar informações para o maior número de pessoas possível. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam também conhecer outras pessoas com TDAH. Vamos levar as informações e o conhecimento para as pessoas poderem ter a ajuda que precisam. Um abraço e até o próximo!